Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Acho que não conheço a maioria. Imagino que as crianças já devam ter compartilhado algumas experiências de futuros, mas a importância desse encontro com vocês é muito grande, né? Principalmente para entender o que é isso, né? Porque da importância de inserir o futuro na escola. Então, essa experiência aqui na Estilo tem sido uma parceria com o TTF, que é o Teach the Future, que é um movimento global que promove o ensino de futuros nas escolas. Então, para a gente começar, eu vou falar sinteticamente, porque é um mundo infinito, né, o futuro, um pouco sobre a nossa relação, né, a relação humana com o futuro, que é uma relação já antiga, muito antiga, e a gente tem registros de centenas de anos atrás já, de visões de futuros, né? E é muito interessante ter contato com o imaginário de civilizações e outras épocas que expressaram essas visões de futuro. E alguns estudiosos marcaram esse tema, estudando principalmente o imaginário, a força do imaginário nas civilizações, nas sociedades. Dois deles que eu gosto muito, que eu acho que tem uma importância imensa, é o Fred Pollack, não sei se vocês já ouviram falar, e a Elise Boulding. Eles foram sociólogos e, enfim, ampliaram a atuação, né, profissional para outros campos, mas foram muito importantes para organizar de forma mais sistematizada como é que funciona o imaginário na história. E o que eles descobriram, que é muito interessante, é que a força do imaginário, a qualidade do imaginário, ela tem um impacto tão profundo quanto o passado no nosso presente. Então, geralmente, a gente não tem essa percepção, né? Porque a gente tem uma estrutura ainda mental da era industrial que acha que, enfim, não tem uma relação com o futuro criativa. Então, esses dois estudiosos são a base do pensamento, né, de ensino de futuros. Tem outros também, mas eu gosto muito deles porque eles trazem esse assunto, essa dimensão do imaginário. E aí eu trouxe uma dessas visões antigas, ancestrais, de futuro de 1930, que é uma versão, eu chamei de versão do Zoom, né, da videochamada. Essa é uma das expressões, tem do século XVIII, do século XIX, é uma riqueza infinita. A gente chama de paleofutures, esses futuros mais ancestrais. Pode passar. E aí, falando da nossa época, né, contextualizando por que é tão importante, especialmente importante, falar do futuro nessa época. Tem um pensador também que se chama Ervin Laszlo, que estuda as mudanças, e ele cunhou essa expressão, a macrotransição, para explicar momentos de grandes mudanças na sociedade. A gente está vivendo uma delas. E são nessas grandes mudanças, nesses momentos, que falar do futuro é uma oportunidade única, porque são momentos, né, que tem mais um componente que se chama liminaridade, que é uma expressão que veio da antropologia, né, e depois ocupou outros espaços do pensamento, mas que são momentos que a gente ainda não saiu de um lugar e nem chegou em outro. Então, é como se a gente estivesse saltando, né, entre dois pontos. São dois lugares de existência ainda não plenamente ocupados. Um não foi abandonado e o outro ainda não foi ocupado. Então, é um momento, em geral, de muita confusão, de muita ansiedade, porque a gente perde definições, né? E outra característica também muito presente
na nossa época e que resultou em muitos problemas, e é o que a gente, em futuros, né, na alfabetização em futuros, se procura abordar e trazer outros caminhos, é um modelo de sociedade fraturado. Então, essas fraturas acontecem em todas as dimensões. Se a gente for parar para pensar, a gente se relaciona com o corpo de forma fraturada ainda, né? Espírito, mente e corpo, o meio ambiente, sociedade, indivíduo, passado, presente e futuro, ciência, arte, espiritualidade, ainda são compartimentalizados, que é uma herança também dessa era industrial, que organizou a vida desse jeito, separando as coisas. E a natureza não funciona assim, né? A natureza funciona de uma forma extremamente complexa. A natureza, inclusive, nós, né? Incluindo nós humanos, com conversações complexas, com relações complexas. E a gente precisa, hoje, né, para resolver e buscar novas soluções, voltar. Então, a gente estava falando sobre essa realidade fraturada, né, compartimentalizada. Essa forma de se relacionar e de organizar a vida causou muitos problemas, inclusive os ambientais, né? Porque a humanidade se desconectou da percepção de como as coisas funcionam na natureza. E aí se percebeu não natureza. Então, eu acho que, de forma muito sintética, esse foi um fenômeno que começou com o aparecimento das cidades, né? E com a intensidade da industrialização. E é uma realidade muito importante para a gente incluir, né, e acessar na escola. Pode dar. E aí, a alfabetização em futuros, eu trouxe algumas aqui, alguns elementos, conceitos, porque são muitos, né, para a gente falar um pouquinho. O que é essa alfabetização em futuros? A alfabetização em futuros hoje é considerado pela Unesco uma das habilidades mais importantes do século XXI na educação, apesar de poucas escolas e poucas iniciativas educacionais ainda, né, incluírem na escola o futuro. Já é considerado pela Unesco uma habilidade muito importante. E do que se trata essa alfabetização, essa experiência? Principalmente da nutrição do imaginário e algumas habilidades de se relacionar com a mudança e de ter capacidade de criar futuros, né? Isso parece, né, eu falo imaginação, criança, parece que é uma coisa óbvia no mundo da criança, mas não é. Tem vários estudos que já apontam a atrofia do imaginário na infância. Então, isso tem se intensificado nas novas gerações. E esse empobrecimento do imaginário, ele é uma ameaça muito grande, né, na possibilidade de criar esses futuros, né? Então, é como se as crianças, isso é um termo também usado para quem estuda futuro, estivessem colonizadas. É como se tivesse uma colonização do imaginário na infância. Pela cultura em geral, né? Pelo cinema, enfim, pela mídia, principalmente. E uma das frestas, e que eu acho que tem um valor imenso, é essa nutrição do imaginário. É descolonizar e apresentar para essas crianças que elas têm o poder e têm a força de criar os futuros que elas desejam, né? E não achar que o futuro é uma coisa que está pronta lá na frente. Muita gente tem essa percepção, né? Que o futuro é algo que está lá esperando a gente, pronto. E não é. O futuro é o resultado de mudanças que acontecem e das que a gente faz acontecer. É uma combinação, uma dança. Então, ensinar isso às crianças é muito importante. Pode voltar que eu vou...
Outra habilidade que é fundamental, né, nessa época e que é promovida pela alfabetização em futuros é a percepção de sistemas. Então, perceber como tudo está relacionado, como existe conexão com tudo que é vivo. E nós, né, sendo também natureza, estamos conectados com tudo. Isso é fundamental. E aí entra também uma pergunta que é fundamental também para as crianças, para a gente, tudo serve para a gente também, que é a pergunta do que a gente quer sustentar, né? Numa época de grandes mudanças, transições em que existe um movimento de humanização dos robôs e robotização dos humanos, é um momento especial para a gente fazer essa pergunta. O que a gente quer sustentar na humanidade, né? A gente quer sustentar e identificar, que a gente precisa identificar o que é primeiro humano. E depois perguntar que aspectos do humano a gente quer sustentar. Será que são aspectos que se aproximam mais das máquinas, que já estão ultrapassando a capacidade, né, de produtividade, de desempenho da gente? Ou a gente quer sustentar valores, experiências? É uma pergunta muito importante. E outra coisa também que tem um valor imenso é diferenciar uniformidade de unicidade, né? Então, eu acho que a educação tem um valor muito grande nesse aspecto também, de conseguir fazer com que esses seres, né, que estão se desenvolvendo num momento tão especial da vida, consigam se conectar com a própria identidade, com o autêntico. Mas isso sozinho não adianta, né? É preciso compartilhar valor, para que isso entre numa unicidade e que tenha força socialmente. Então, esse movimento de estimular o autêntico, a identidade, junto com a identificação de valores compartilhados, é mágico. É mágico. Eu quero, então, agora compartilhar algumas das experiências, né, desse trajeto com as crianças, para vocês se aproximarem um pouco do que tem sido essa caminhada. Então, nesse ano, eu vou passar, não vou me estender muito, porque é muita coisa. A gente vai fazer um sobrevoo, mas para ter contato com o que aconteceu. Esse ano, eu escolhi o tema cidades, porque é o lugar de morada e de experiência dessas crianças. E a previsão é que até 2050 haja uma concentração ainda mais intensa da população mundial nos centros urbanos. Então, pensar cidades é pensar futuro, né? E esse caminho a gente percorreu sempre trazendo o exercício da ressignificação, da regeneração. Regeneração é já uma habilidade que superou a sustentabilidade, né? Porque tem coisas que a gente já não consegue mais sustentar, tem que regenerar. E a reinvenção. São esses 3 elementos que nortearam nossa caminhada. E aí a gente começa com visões de futuro e tendo contato com os sinais das mudanças, né? Então, aprendendo a perceber mudança, isso é muito importante. E lembrando que o futuro é plural, ele não é um futuro, são futuros, e ele não pode ser previsto, né? Essa ideia de bola de cristal não existe. Apesar de alguns pensadores, né, especialmente terem essa habilidade de previsões impressionantes, a previsão não é uma garantia, nunca no futuro. E o futuro está cada vez mais rápido e está fora e dentro de nós. E identificar qual é o futuro que está no meu coração. Qual que é esse futuro desejado, né? E aí eu trouxe também a história de como as cidades foram inventadas, como é que a gente chegou no modelo de cidade, né, na civilização.
como houve essa ruptura com a natureza e agora quais são as possibilidades de reconexão nesse momento de macrotransição. E aí, uma coisa muito, muito bacana da experiência é que, para ressignificar, né, para pensar em futuro, a gente precisa pensar no passado, inevitável. Mas não é pensar no passado de uma forma tradicional. Porque se a gente acessa o passado de forma tradicional, a gente vai manter as visões de futuro que estão aí impostas. Então, a experiência é acessar o passado por rotas alternativas, rotas que não foram iluminadas pela história oficial e que são potes de tesouro, né? Essa experiência é incrível, porque é um deslumbramento, né, das crianças, perceber o que é o passado, a riqueza, as possibilidades. E esse contato, né, essa abordagem com esses outros passados, abre um campo de percepção de que, espera aí, acho que então podem existir muitas possibilidades de futuro, né? Isso é muito, muito incrível. Pode passar. E aí, essa relação com a natureza para ensinar a gente tudo que a gente precisa reaprender. O que a natureza pode nos ensinar sobre a mudança? Quais são os processos e quais são os fenômenos de mudança na natureza e como eles se conectam com a gente? Então, entender que mudança é uma lei básica da natureza, né? Não adianta a gente ser reativo à mudança, ela vai acontecer de qualquer forma, tudo que é vivo muda. E fazendo sempre essa aproximação e fazendo algumas analogias, né, com a natureza, que somos sementes também. Os tipos de mudança que existem, eu não vou me alongar muito porque é muita coisa, mas só para a gente ter uma visão geral. E as fases da mudança na história do planeta, dessa macrotransição, né? E aí embaixo, não sei se vocês conseguem ler, eu coloquei alguns comentários das crianças que surgiram nesses temas. Então, nessa aula, uma criança expressou que o nome do tempo da natureza é biotempo. É lindo, né? E aí, eu trago o passado alongado, como eu falei para vocês já, além de acessar o passado com essa abordagem, acessar o passado mais distante tem um efeito impressionante também, para redefinir e reorganizar o presente. Porque as crianças têm contato com uma realidade que foi completamente diferente da que a gente vive hoje. Então, isso também é um impacto, né? Porque a referência de passado da criança ainda é muito curta. E ter contato com esse passado alongado, essa ancestralidade, é muito, muito forte. E aí eu apresentei para eles uma época, que é chamada como Era da Agonia, onde aconteceu um desaparecimento em massa dos animais no planeta, porque aumentou o gás carbônico. E aqui tem um esquema sensacional de uma criança fazendo todas as conexões dos temas que eu apresentei na aula. Incrível, né? Aqui eu continuo. E eu trouxe também, associando as cidades, os elementos. Então, a gente está associando os elementos da natureza com o futuro das cidades. Como esses elementos, eles imaginam e vão, né, como eles vão criar a realidade desses elementos nas cidades do futuro. Aqui uma libélula gigante que eu trouxe para eles, desenhei, que existiu. Eles ficam enlouquecidos, né? Experiências para saber se o ar existe. Pode passar. Aqui são histórias que eu trago também. Essas duas histórias, chama Utnapishtim e o Gigante de Benjamim, são histórias muito parecidas com a Arca de Noé. Mas elas são de outra origem, uma é nórdica, outra árabe. E por que eu trago essas histórias? Porque história, né, uma boa história para criança é sempre incrível. Mas, além de tudo,
para mostrar para as crianças que existe também uma reverberação de ideias durante momentos históricos que se repetem, né, em vários lugares do mundo. É um fenômeno muito interessante. E a gente pensou a água, né, não mais como uma coisa, mas como um ser, que é uma relação já dos povos originários com a água e com outros elementos, né? Eles não consideram os elementos como coisas, são seres. E têm qualidades de seres. E aí eu apresentei também uma experiência, não sei se vocês já ouviram falar, de um cientista japonês chamado Masaru Emoto, que ele fez em potes de arroz com água, né? Ele organizou isso, né, de forma sistematizada, mas ele falava para cada pote uma coisa diferente. Então, uma amorosa, né, uma expressão amorosa, outra agressiva, e o outro pote era ignorado. E o resultado dessa experiência é incrível, né? Porque o pote que recebeu essas expressões amorosas não mofou, e os outros dois mofaram. E aqui a gente também explorou o mundo, né, o universo que existe em uma gota de água, todos os seres e as suas complexidades, a diversidade em uma gota de água. Aqui mais um esquema incrível de uma criança, das habilidades que a gente pode aprender com a água. E a gente seguiu com uma experiência, que é uma ferramenta, né, no Estudos do Futuro, que mistura várias categorias de carta. Então, tem carta que aborda a sociedade nessas dimensões: tecnologia, economia, meio ambiente e política. E nessas cartas tinham informações relacionadas a essas dimensões, e eles sortearam, cada um sorteou uma combinação para criar uma história do futuro da água e do ar nas cidades. E aí surgiram histórias sensacionais. Sensacionais. Então, são muitas histórias. E em seguida da história, né, seguida dessa criação, dessa invenção, eu propus para eles escolherem, né, um elemento da história que eles avaliaram, que eles considerassem mais interessantes. Então, uma invenção, uma ideia que surgiu aí nessa experiência. E aí tem alguns exemplos. A pílula de água, que é quase um nutracêutico, né? Eu não vou ler para vocês, mas a ideia maravilhosa é de uma pílula que hidrata mais do que a água. É um nutracêutico. E uma lanterna que carrega à noite com a energia do ar, que parece absurdo, mas já é uma realidade. Já existem essas criações, as invenções tecnológicas que usam o ar como elemento de energia. Aqui também eles continuaram prototipando, né? E aí eu trouxe para romper um pouco essa cadência, um exemplo, e eu trouxe a aranha, de habilidades que existem na natureza. Os animais têm essa capacidade, muitos, de antecipar, de prever, de se preparar às mudanças, né? E a aranha é uma delas. Então, a aranha ela desenvolveu ao longo, né, da evolução uma capacidade neurosensorial de prever onde vai funcionar melhor a construção da teia e como ela vai fazer isso. Então, existe já uma capacidade de previsão, de estudo, e ela faz um esboço da teia. Se não dá certo, ela refaz. São todas habilidades que estão em alfabetização em futuros. E ela tem capacidade de aprendizagem. Então, essas aproximações, né, essas revelações, fazem com que as crianças também percebam a profundidade
que são, né, que existem nos sistemas vivos, nos animais, e fazem elas repensarem de fato o que é inteligência, né? Aqui a gente fez essa brincadeira de imaginar as cidades ocultas do subsolo e os habitantes. Então, no subsolo, que a gente, né, um mundo desconhecido, existem muito mais, um número muito maior de seres do que humanos no mundo. É de uma riqueza absurda, né? E esse invisível, esse desconhecido é o que sustenta a vida que a gente enxerga. Aí a gente começou a conhecer um pouco sobre como é que foi a história da invenção do microscópio. Foi através de uma figura incrível, que na verdade não era cientista, ele era um comerciante de tecidos e era um autodidata super curioso, e que ele, antes de descobrir o mundo invisível, que hoje para a gente é algo óbvio, que são os micro-organismos, ele imaginou que existia. Ele nunca tinha visto, mas ele, antes de visualizar de fato com uma ferramenta, ele imaginou. E foi isso que mobilizou o Anton, né, van Leeuwenhoek, a construir e a estudar esses seres microscópicos. Até 1800 e alguma coisa não existia a palavra bactéria. Então, imagina que hoje é impensável, né, a gente imaginar esse mundo. E sempre trazendo a mitologia, né, para as crianças. As visões cosmológicas, que são também têm um efeito mágico na relação com a vida e no imaginário. E isso é também fundamental. Aqui, quando eu apresentei, né, o que representava em termos de importância e quantidade esses seres do subsolo, uma criança desenhou essa árvore da vida linda, que é absolutamente compatível com a árvore da vida na biologia, de outro jeito, né, mas ela entendeu totalmente. Essa foi uma aula também que eu apresentei um cientista que foi o primeiro a ilustrar, desenhar o mundo visto sob uma lente aumentada, e que serviu de inspiração para o inventor que eu mostrei anteriormente, do microscópio. Isso eu trouxe também para mostrar a importância da aproximação da ciência com a arte, as combinações, né, que foram também se distanciando ao longo da história. Era muito comum cientista-artista, né? E aqui a gente fez uma experiência muito legal, que foi, através de um cartãozinho, a gente imaginou que eles tinham na mão uma lente, que eles eram a máquina fotográfica. E eles exploraram aqui o quintal para fotografar elementos da natureza e aprofundar essa observação. E a partir dessa observação, eu propus também o desenho que se sobrepôs ao observado da imaginação. Então, como é que eles imaginavam esse subsolo dessa moreira que tem aqui na Estilo? Como é que era esse mundo, né? Essa cidade invisível? E aqui a gente conheceu alguns desses seres e tentou nomear, ou descobrir, ou inventar as profissões desses seres do subsolo, que são profissões futuristas, muitos deles têm profissões já futuristas. E aí a gente escolheu um desses seres imaginados para a gente investigar. Então, para fazer, imaginar esse trajeto, né, da origem desse ser, as transformações pelas quais ele passou, e a imaginação, né, para onde ele vai e como ele vai. Para isso, as crianças fizeram essa experimentação de imaginar mudanças. Então, são os 3 tempos que são conectados, né? Eu chamei de camadas da mudança, que é um tipo de mudança. E aí eles desenharam ali no centro do papel vegetal como eles imaginavam esse ser no passado,
e como era esse ambiente. Depois, no presente, as transformações pelas quais esse ser passou e essa projeção, essa visão de futuro desse micróbio, desse ser microscópico. Aqui é para os menores. E aí a gente sempre busca prototipar essas criações, porque eu acho maravilhoso eles terem essa experiência dimensional com as criações. Acho que tem um efeito muito, muito interessante. E a gente brincou de prototipar todos esses micróbios. E eu coloquei, foi essa última aula, a gente montou juntos, montamos o mobile dessa raiz do futuro, da árvore do futuro, com essas criações incríveis e com o nome da profissão desses seres que eles imaginaram atrás. Tem coisas incríveis. É isso, gente. Terminamos esse ciclo por aqui. Tem bastante coisa para acontecer, mas acho que deu para apresentar, né, fazer um panorama geral dessa nossa caminhada. Os trabalhos estão na sala, ainda tem alguns móveis que eu vou pendurar, mas alguns já estão lá. Para quem tiver curiosidade e quiser lá dar uma olhada, estão nas salas. Obrigada, gente. Um prazer enorme. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, comentários, por favor. Existem, assim, para os maiores, os temas em geral são os mesmos, mas a forma de conduzir é bem diferente. Então, até o segundo ano é de um jeito e do terceiro para frente é de outro. Com variações, inclusive, dentro mesmo dos maiores ainda há diferenças grandes, né, do terceiro, quarto e quinto. Então, mas eu procuro apresentar a mesma proposta de forma diferente, para que eles aproveitem, né, para que seja pleno para todo mundo. Na verdade, assim, esses momentos de macrotransição são momentos de rupturas mais intensas. As rupturas sempre vão acontecer na história, mas essas são especiais. São rupturas muito mais fortes e intensas, de formas de viver e de como existem momentos de saturação mais intensos, né, na história e que chamam para uma mudança. Então, a macrotransição, as mudanças acontecem ao longo da história, né, evidentemente, mas essas, em especial, são mudanças mais intensas e mais importantes. Começou no final da década do século XIX, e a gente agora está na fase chamada fase crítica, né? Tem 3 etapas. Tem a fase de construção, são 3, mais ou menos. Construção, transformação e a gente está na crítica. Então, a construção é mais ou menos no começo da era industrial. A transformação é quando a gente foi muito impactado por novas invenções, pelas transformações, e agora a gente está na fase crítica, que é a fase que a gente precisa decidir coisas importantes, né? E por isso que os valores são tão importantes nessa experiência. A gente precisa entrar em contato com o valor, porque muitas vezes é através do valor que a gente vai definir para onde a gente quer ir. É uma transformação profunda, né? Porque a gente vem desse modelo de escola industrial, que imagina, era a ideia de que o passado tinha que ser superado e que, enfim, não se falava em futuro, né? De jeito nenhum. E, a importância do futuro, assim, de forma como prática de estudo, ficou mais forte depois da Segunda Guerra, porque com a destruição, né, depois da Segunda Guerra, teve emergiu essa necessidade, essa urgência de reconstrução e de pensar sobre o amanhã, né? Então, por que eu falei da Segunda Guerra? Porque nesses momentos mais críticos, apesar de muito sofrimento, de muitas complicações, são oportunidades que só acontecem nesses momentos, né? E tem a ver com o que você falou, a questão climática. A gente sabe que é um problema, eu acho que é um dos maiores da nossa época, e que faz com que exista uma descrença muito profunda no futuro,
Mas existe também uma veiculação e um imaginário que é alimentado do catastrófico, porque a gente tem essa cultura, né? Existe essa cultura. A catástrofe é o que alimenta a mídia. Então, existe também uma relação aí de nutrição também do desastre e que a gente perde essa oportunidade de enxergar esses outros caminhos, outras possibilidades que só acontecem nesses momentos de crise. Por isso que é o que você falou, né? Ter essa experiência. Uma criança ter essa experiência é de uma riqueza absurda, né? É muito incrível. Tudo bem. Oh, prazer. Muito legal. Prazer enorme. E, bom, a sua primeira pergunta. A experiência, essa experiência eu chamo de pedagogia do encantamento. É uma forma que eu traduzo isso, porque através desse encantamento, principalmente pela natureza, né? Como é que a natureza funciona, essas outras rotas que geralmente são ocultas da história, isso traz uma mobilização da criança para se conectar, né, de forma muito criativa e curiosa em relação ao novo. E o processo prático, sempre nas aulas, eu faço uma combinação, nunca de uma dimensão só da experiência, da aprendizagem. Eu sempre combino a habilidade de aprendizagem intelectual com o coração e o fazer. Eu acho que essa combinação também é uma combinação poderosa. Então, nas minhas aulas, as crianças sempre desenham enquanto eu falo. E isso tem também um efeito incrível, porque a criança, o corpo não dá conta, né, de tanta energia, de tanto movimento, de tantas descobertas. E essa prática de eles poderem usar o corpo durante o que chega de novo e de encantamento, tem também um efeito muito interessante, né? Que é diferente daquele modelo restritivo, tradicional da educação, e que eu acho quase violento, né, muitas vezes. Em relação a dentro de casa, a experiência, eu acho que a criança se mobiliza muito pelas nossas curiosidades, né? Então, como é que eu me relaciono com a vida? Que interesses eu tenho? Como é que eu sinto, né, as coisas? Parece básico, é uma ideia que eu acho que você já sabe, mas é muito poderosa. E eu acho que para descobrir o novo, nada melhor do que um pai ou uma mãe interessado no novo, né? Não tem força maior. Mas olha só, muito legal você trazer, porque, em geral, eu também conto muita história. Dentro dos temas, mesmo científicos, existe toda uma construção de storytelling, né? Porque tem, essa é um formato muito poderoso de aprendizagem. E junto com isso tem, às vezes, experiências de música. Então, eu sempre procuro oferecer várias experiências de abordagem que se integram ou que, dependendo da criança, tem mais força, né? Ela tem mais facilidade. Então, geralmente, crianças que não têm tanta facilidade de construir imagem mental têm esses outros acessos da experiência, sabe? Da emoção. E existe uma liberdade muito grande do fazer na sala, porque eu acho que isso facilita muito, né? Escolhe o seu jeito. Você está livre para se expressar e para estar no caminho que é o seu, né? Que é mais prazeroso, que é mais interessante. Então, eu acho que essa proposta de não reduzir o processo de aprendizagem a uma só dimensão facilita muito a experiência com as crianças que têm essa similaridade, essa talvez mais dificuldade de construção de imagem mental.
Obrigada a vocês. Foi um prazer enorme, gente. Obrigada, viu?